Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma jornada do seu programa Saldo Extra, o programa das boas notícias para a saúde financeira do seu bolso. Nós falamos aqui a semana passada sobre sonhos e para alcançar os nossos sonhos financeiros e materiais, nós temos que fazer uma reserva, nós temos que economizar e precisamos investir adequadamente, com segurança, buscando a melhor rentabilidade para que os nossos sonhos sejam alcançados. Este é o assunto que nós vamos falar hoje, sobre investir, como dar os primeiros passos, buscando segurança e rentabilidade. E para nos ajudar neste tema, temos mais uma vez conosco Conrado Navarro, que é um especialista em educação financeira. Fique ligado porque o tema é muito importante para a sua vida financeira. E aquele incentivo para que vocês nos sigam nas redes sociais. Vocês têm aí os nossos endereços, inscreva-se em nosso canal no YouTube, participe conosco, interaja com a gente, mande a sua pergunta, fale da sua experiência. Nós queremos ter você acompanhando-nos também nas redes sociais, porque existem muitas coisas boas para você ali. E claro, você vai saber sempre do que estará acontecendo aqui no Saldo Extra, está inteirado das bênçãos que partilhamos também aqui na questão financeira. Portanto, você é nosso convidado a nos acompanhar nas redes sociais. Queremos ter a alegria de ter a sua companhia. Vamos ao assunto de hoje. Tenho a alegria mais uma vez de apresentar e saudar Conrado, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você com a gente mais uma vez. Toninho, eu que agradeço o convite, fico muito contente, sempre um prazer estar com vocês aqui falando de educação financeira. Obrigado por me chamar. Eu quero apresentar o Conrado mais uma vez. Ele já fez 2 programas anteriores, mas quem sabe você não assistiu o primeiro programa, você ainda não o conhece, um pequeno resumo da sua biografia. Ele é especialista em finanças pessoais, idealizador do Dinheirama.com, um dos principais portais de educação financeira do nosso país, autor de diversos livros, entre eles o best-seller Dinheiro é um Santo Remédio, consultor educacional da corretora Modal Mais, investidor anjo em mais de 70 startups. Adora e pratica o triatlo, também é sócio em diversos outros negócios envolvendo suas paixões, o esporte e os carros. Eu mencionei aqui, quando eu apresentei outra vez com essa biografia, que eu acho muito legal, uma pessoa empreendedora, dedicar tempo ao esporte, à saúde, isso é muito importante. Legal, Toninho, fico feliz e tem tudo a ver, né? Esporte, dinheiro, a gente precisa de disciplina, cada um tem os seus objetivos e através da disciplina a gente vai chegar lá. Conrado, semana passada nós exploramos muito o assunto dos sonhos, que nós devemos ir fatiando os nossos sonhos, devemos ir economizando, fazendo uma reserva para que os sonhos pequenos e os grandiosos também sejam alcançados. Eu gostaria que nós falássemos um pouquinho sobre investimentos. Nós recebemos muitas perguntas dos internautas sobre esse tema. Como escolher a melhor opção? Qual é o melhor investimento? O que eu devo fazer? Quais os cuidados que eu devo ter? Vamos introduzir esse assunto com a seguinte pergunta. Qual é o melhor investimento para o momento? Eu sei que não existe uma resposta precisa, mas é o que todo mundo quer ouvir. Legal, obrigado, Toninho. Essa pergunta é legal, mas assim, eu acho que a gente não pode responder ela apontando um investimento só, porque a gente tem uma característica muito subjetiva das famílias, que é a questão do perfil. Então, é muito difícil você dizer qual é o melhor investimento pensando em todas as famílias, porque você não sabe como é a configuração delas. Quer dizer, a gente não sabe nível de renda, a gente não sabe como é a questão da percepção de risco, aversão ao risco. Então, tem alguns aspectos importantes quando a gente fala de investimentos que a gente precisa definir ou entender antes de fazer os primeiros investimentos. No entanto, todas as famílias deveriam fazer o que a gente chama como primeiro investimento a famosa reserva de emergências. Quer dizer, aquele dinheiro que você começa a guardar, que você começa a poupar, que você começa a investir, que vai te ajudar a passar por algum momento de turbulência, alguma emergência, que a situação sobre emergências é muito simples. A única certeza que a gente tem é que elas aparecem. Os chamados imprevistos. Exatamente. Né? Eles vêm, eles acontecem, a gente não consegue saber quando eles virão, justamente por isso eles são os imprevistos. Né? A gente tem muitas situações assim nas famílias brasileiras. A reserva de emergências deve ser o primeiro investimento. Então, para a gente ir num caminho objetivo. O melhor investimento, pensando nas alternativas, a gente vai discutir de acordo com os perfis, mas todos devem fazer como primeira atividade, pensando no seu patrimônio, uma boa reserva de emergência. E para isso a gente tem instrumentos que a gente vai
conversar. A primeira conclusão que nós chegamos é que o melhor investimento é aquele que se adapte à minha realidade, ao meu perfil, à minha situação financeira do momento. Mas eu preciso tomar alguns cuidados para fazer o investimento correto. Você já falou do investimento para os imprevistos. Vamos falar um pouquinho desse investimento para os imprevistos. Qual é a melhor aplicação? Onde eu devo deixar esse recurso de tal maneira que eu possa usá-lo quando surgir um imprevisto na vida da família? Ótimo. Vamos pensar primeiro na característica do imprevisto. O que é uma emergência? Quer dizer, uma emergência é aquilo que você não está esperando e, obviamente, se você não está esperando, você precisa ter uma reação muito rápida para aquele episódio, né? Então, não adianta você viver um momento de emergência e não ter como apagar esse incêndio ou resolver aquele problema com rapidez. Então, a gente chega num primeiro conceito importante sobre reserva de emergência, que é a liquidez. O que é liquidez pensando em investimentos? Não tem nada de complicado. Liquidez é aquela facilidade que você tem de pegar aquele investimento que você fez e transformar ele em dinheiro para você usar para resolver algum problema. Então, a gente está partindo do pressuposto, claro, não estou dizendo que é só isso, mas que algumas emergências, elas pressupõem a necessidade financeira. Você tem que ter algum recurso para poder pagar por alguma coisa, seja um deslocamento, seja comprar um medicamento, seja fazer qualquer ação que você precisa ter o recurso naquele momento. Liquidez é importante porque se a emergência aconteceu hoje, você precisa rapidamente conseguir transformar aquele investimento em dinheiro para você poder socorrer aquele problema que acontece. Então, um investimento em uma reserva de emergência precisa ter obrigatoriamente uma boa liquidez. E para as pessoas entenderem essa diferença, imagine um imóvel. O imóvel você coloca para vender hoje, ele não vai vender amanhã. Quer dizer, dificilmente você vai vender ele rapidamente. Quer dizer, há uma negociação, há uma oferta de preços, as pessoas têm que querer o imóvel. Então, demora, tem baixa liquidez. Um investimento que tem muita liquidez seria, por exemplo, a poupança ou tesouro direto, tesouro Selic. A gente vai falar um pouquinho desses investimentos. Qual que eu prefiro para ser a reserva de emergência? A questão do imóvel que você mencionou, é bom destacar isso. Às vezes até você pode vender rápido, mas vai vender o quê? Com um grande prejuízo, com valor abaixo do mercado, para criar uma oportunidade de aparecer alguém que possa comprar à vista, que tenha o dinheiro, que não dependa do financiamento. E isso é a necessidade de você ter reserva. Muitas vezes você tem que abrir mão de um patrimônio, vendendo ele muito barato, porque você não tinha, por exemplo, uma reserva de emergência, né? Vamos lá. Então, a poupança seria aquele básico. Isso. Muita liquidez, mas a rentabilidade não é tão legal. E aí nós temos outras opções que têm boa liquidez, cuja rentabilidade é um pouco maior. Isso. Perfeito, exatamente. Então, direto. A gente está falando do Tesouro Direto, que é um instrumento criado pelo governo com o objetivo de potencializar o investimento das pessoas na dívida pública federal. Então, na verdade, ela tornou acessível para o investidor pessoa física você financiar o próprio governo. Isso também, para a gente explicar, é muito simples. Na verdade, a gente está falando de comprar um título público, ou seja, emprestar um pouco de dinheiro para o governo. Ele vai usar esse dinheiro para fazer uma série de ações, atividades no nosso país e vai devolver esse dinheiro corrigido com juros. Então, é os juros bons de receber, aqueles juros que estão sendo devolvidos para nós porque nós investimos o nosso dinheiro. Dentro desse conceito de tesouro direto, aliás, já deixo até o convite para as pessoas conhecerem o site do próprio Tesouro, que é tesourodireto.gov.br, é um site que depois seria interessante a gente deixar na tela para o pessoal, tesourodireto.gov.br, ele é muito autodidata, ele explica muito bem como funciona o Tesouro, tem vídeos, tem uma série de tutoriais interessantes que explicam esse investimento. Dentro desse conceito existe um título chamado Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é o substituto da poupança para os investimentos com boa liquidez e rentabilidade maior. E vamos explicar isso, Toninho. A poupança, desde 2012, desde maio de 2012, ela tem uma regra que diz o seguinte: quando a nossa taxa básica da economia, a famosa taxa Selic, ela estiver em 8,5% ou menos do que isso, ela vai render 70% dessa taxa. Então, a poupança sempre vai render menos do que essa taxa rende, do que essa taxa nominal que a gente tem do nosso governo. Então, o que a gente precisa entender é, quando a gente fala de Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele vai seguir a Selic. Apesar de existir a cobrança de imposto de renda, ele sempre vai vencer a poupança, porque ele entrega 100% da Selic, enquanto a poupança entrega 70% quando ela está mais baixa de 8,5%. Agora, matematicamente falando, todos nós sabemos que a poupança ela é isenta de imposto de renda. Para ficar claro esse entendimento. Isso. O Tesouro Selic, mesmo com imposto de renda, ele ainda vai render mais do que a poupança, certo? Isso. Você pode verificar isso e a gente deixa já esse convite. Nesse site do próprio Tesouro existem alguns simuladores para as pessoas entenderem isso de uma forma bem simples, né? Aqui a gente tem que tomar o cuidado para não deixar a coisa muito complicada, mas sim,
qualquer período em que você investir no Tesouro Selic, você vai ter, mesmo com cobrança de imposto de renda, rentabilidade maior do que a poupança e liquidez diária. Então, se você pede o resgate hoje, o dinheiro está na sua conta amanhã. A diferença, Toninha, é que você não tem esse investimento tão simples na prateleira dos grandes bancos. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas devolvem como feedback para nós. Conrado, legal, eu pesquisei sobre o Tesouro Selic, mas fui conversar com o meu gerente do banco, com o pessoal que trabalha no meu banco, e eles me desaconselharam e tal, disseram que isso é mais complicado, porque eu teria que fazer através da corretora do banco, e aí tem algumas taxas, e você tem algumas taxas, etc., que não vai compensar. Quer dizer, então, às vezes criam algumas dificuldades para a pessoa não partir para esse caminho. Então, para essas pessoas, eu digo o seguinte, existem hoje no nosso mercado as figuras das corretoras independentes, que fazem a intermediação, são os chamados agentes de custódia, que permitem que qualquer investidor, pessoa física, compre títulos do Tesouro Direto, compre esses títulos como o Tesouro Selic, através dessas corretoras, sem nenhuma taxa de intermediação. E eles vão estar custodiados, vão estar no nome do investidor. E é bom destacar que essa informação você pode conseguir no próprio site do Tesouro Direto, Perfeito. Ou seja, é transparente, você sabe as corretoras, os bancos que trabalham e as regras de cada um deles, você pode inclusive as optar. taxas, exatamente. Exatamente, você pode optar. Agora, no caso do Tesouro Selic, existe um valor mínimo para investimento em Tesouro Selic. E às vezes a reserva que eu tenho não é o suficiente para adquirir aquela cota lá do Tesouro Selic, vamos colocar dessa forma, aquele título. Neste caso, a opção seria mesmo deixar na poupança. Sim, o governo, o Tesouro Nacional, tentou resolver esse problema da acessibilidade, do primeiro investimento, criando há pouco tempo atrás a ideia de você conseguir investir a fração de 0,1 do título. Então, o Tesouro Selic, por exemplo, ele tem um preço nominal que gira em torno de 8 mil e poucos reais. Você consegue investir a partir de R$80 nesse título. Então, se você conseguiu juntar R$80, você já consegue comprar uma fração pequenininha do Tesouro Selic e fazer o seu primeiro investimento em Tesouro Selic. É claro que as taxas, se você tem que fazer uma TED, por exemplo, para a sua corretora para investir, muitas vezes a TED vai inviabilizar o investimento, porque a TED pode custar, né, a TED é aquela tarifa que a gente tem para transferir de uma conta para outra quando são instituições diferentes. Ela pode custar, sei lá, R$7, R$10, R$8, o que num universo de R$80 pode representar uma quantia muito grande em termos percentuais. Mas o investimento mínimo hoje é de R$80 para o Tesouro Selic. Então ele está bastante acessível, já foi diferente no passado, mas hoje a partir de R$80 você consegue investir no Tesouro Selic, por exemplo. É bom ter esse entendimento, esclarecer, se atualizar. Como o Conrado falou muito bem, o site do Tesouro Direto é uma excelente opção. Agora, já que nós falamos Tesouro Direto, vamos lembrar que existem lá no Tesouro Direto o menu de opções. Existe o Tesouro Selic, ele é um pós-fixado, mas tem também a opção do pré-fixado. Nós poderíamos considerar o pré-fixado como opção mais para o longo prazo? Isso, o pré-fixado, para as pessoas entenderem essa diferença, né? Quando a gente fala de pré-fixado, você conhece a taxa que você vai receber no momento da aplicação. Então, digamos que você tem um título que tem uma taxa pré-fixada de 8,5%. Então, você sabe que naquele momento, quando você comprar aquele título, até a sua data do vencimento, você vai receber 8,5% ao ano. Então, ele tem uma data de vencimento, todos os títulos têm uma data de vencimento. Você mantendo esse título até o final, você vai receber esse combinado de 8,5%, nesse exemplo hipotético que a gente está dando. O pós-fixado, ele usa uma referência que você não conhece a priori, quer dizer, você tem muitas vezes uma taxa conhecida, mas você não conhece todo o rendimento daquele produto. Quando a gente fala do Selic sendo pós-fixado, é porque ele está atrelado ao CDI, à Selic. Então, a Selic, ela varia, o governo, o Copom, enfim, o nosso Comitê de Política Monetária, ele define ou não mudanças nessa taxa Selic. Então, essa rentabilidade desse título Tesouro Selic vai mudar de acordo com a flutuação dessa taxa, então ela não é conhecida necessariamente no momento da aplicação. O Tesouro pré-fixado, por essa característica, ele é mais indicado para o futuro, principalmente quando a gente pensa que a gente pode comprar ele agora com uma taxa interessante e ter uma perspectiva dos juros ficarem abaixo dessa taxa. Então, se a gente olha para o cenário econômico e percebe que a taxa básica da economia, a taxa Selic, vai permanecer um patamar abaixo dessa taxa que a gente está vendo nesse título, pode ser interessante comprar
comprar para o médio e longo prazo, porque eu vou garantir, imagine, 8,5% naquele exemplo, se a minha Selic está em torno de 7%, eu estou ganhando mais do que a Selic. Se ela ficar em 7% durante todo o período em que eu tiver esse título, eu estou ganhando mais do que a taxa básica de juros. É claro que isso a gente não consegue garantir, quer dizer, o pré-fixado tem essa característica, você vai acreditar no movimento da economia e vai comprar o título pensando nisso. Então, a taxa pode cair mais e você ter uma rentabilidade excelente, porque a taxa foi caindo e você segurou os 8,5%, mas a taxa pode subir e você está com um retorno abaixo da taxa lá na frente. Por isso, a característica do pré-fixado. Excelente, eu acho que ficou muito clara essa divisão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o investimento para os sonhos, lá na frente. Nós falamos aqui da reserva para os imprevistos, que é aquela que você pode lançar mão no dia a dia, uma manutenção do carro, alguém ficou doente, você tem que fazer a compra de remédios, excedeu o seu limite orçamentário, você teve que fazer uma viagem de emergência para atender um amigo, um familiar, são exceções, imprevistos. Agora você tem aquela reserva para a troca do carro, para uma viagem internacional que você vai realizar num tempo um pouco maior. Qual o investimento recomendado hoje? Legal. No Tesouro Direto, nós temos opções interessantes também, aproveitando que a gente está falando do Tesouro. Existe o Tesouro IPCA, que é uma outra nomenclatura, que na verdade significa que você vai ter uma taxa conhecida no momento da compra, mais a variação do IPCA. Então imagine que você pode comprar um título, por exemplo, para 2035, alguma coisa nesse sentido, ou mais ainda adiante, e esse título vai te pagar, por exemplo, 4,5% mais a variação do IPCA. Ele é um pós-fixado, no conceito que a gente acabou de explicar, porque você não conhece o IPCA. O IPCA, para quem não sabe, é a nossa inflação oficial, a medida oficial de inflação que o governo divulga todos os meses e faz o compilado anualmente. Então você, com esse título, você consegue ter um objetivo lá na frente e você tem certeza que daqui até lá você vai garantir poder de compra, porque você tem a taxa acordada mais o IPCA. Então sempre você vai receber mais do que a inflação. E isso é interessante, Toninho, porque o Brasil tem um histórico com inflação que não é dos mais animadores. A gente passou por momentos muito complicados na nossa história e não é uma história tão antiga assim, a gente tem um plano real bastante jovem. Então, quando a gente fala de ter poder de compra ao longo do tempo, isso é uma excelente pedida. Então, o Tesouro IPCA é um dos instrumentos interessantes para esses objetivos de médio e longo prazo. Outras alternativas interessantes que são conservadoras, que a gente pode considerar, são as chamadas letras de crédito imobiliário, as LCIs, e as letras de crédito do agronegócio, LCAs, que são investimentos de renda fixa, bastante conservadores, eles têm uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito para até R$250 mil, né? Esse valor ele foi modificado recentemente, mas ele vai compor um total de 1 milhão por investidor, mas somando instituições diferentes, etc. É muito seguro e ele é isento de imposto de renda. Então a LCI e a LCA é interessante porque você tem uma rentabilidade que você pode projetar para 5 anos, digamos, você tem LCIs que vencem em 5 anos e você vai ter todo o ganho durante esse período isento de imposto de renda. Aonde o aplicador tem acesso a esses títulos? Nos bancos existem opções de investimento a LCIs e LCA, só que o problema dos bancos de varejo tradicionais é que geralmente as taxas pagas elas são muito baixas, porque os melhores produtos de LCI e LCA estão muitas vezes separados para quem tem mais renda, então tem mais dinheiro aportado no banco, consequentemente pega os melhores investimentos. Isso não é uma regra, mas geralmente os bancos de varejo funcionam assim. Então, de novo, as corretoras independentes aparecem como a melhor alternativa para o nosso pequeno investidor encontrar as melhores alternativas de LCIs e LCAs do mercado. Então a dica, mais uma vez é legal a gente reforçar isso, entendam também esse conceito de investir através de uma corretora, que nada mais é do que um agente financeiro que tem regulação, ele precisa estar registrado no Banco Central, ele tem que ter um histórico de gerenciamento do patrimônio dos seus clientes, enfim, não é algo perigoso, o que muitas vezes alguns gerentes tentam mostrar para as pessoas para deixá-las com medo e não tirarem o dinheiro muitas vezes do seu banco. Agora, Conrado, que conselho você tem para aquela pessoa que pensa assim: eu sou cliente aqui do banco tal, o gerente é meu amigo, eu frequento aqui há tanto tempo, é perto da minha casa, eu fui lá falar com ele, ele me apresentou uma carteira de produtos, fundos DI, CDBs, etc. Até que ponto devo eu tão somente seguir pela tradição de um banco
e buscar outras alternativas? Eu acho que assim, não tem certo e errado, né? A gente não posso julgar, por exemplo, o tempo que ele conhece aquela pessoa e o seu grau de amizade, mas eu acho que ela tem que separar, né, o que é a amizade, o que é o carinho pela pessoa e aquilo que diz respeito à sua vida financeira e os seus objetivos. Porque é aquela coisa, se você não chegar no objetivo que você quer daqui a 5 ou 10 anos, não adianta pedir dinheiro para ele como amigo, para ele completar, porque ele não vai completar para você realizar o seu sonho. Muito dificilmente vai acontecer isso. Então, não misturar as coisas. Eu acho que o que ele pode fazer? Aprender por conta própria, como a gente está aqui dedicando um programa todo para falar das alternativas, são muitas informações, eu sempre reforço que muitas vezes esse tipo de conteúdo pode parecer denso demais, mas a gente tem que jogar essas primeiras palavras, essas primeiras siglas para as pessoas ouvirem e começarem a pesquisar, e aí ela vai aprender sobre esse universo e vai questionar, mas questionar com propriedade e com tranquilidade, do tipo, olha, eu encontrei algumas corretoras, essas corretoras têm produtos semelhantes ao que você está me oferecendo, mas as taxas são melhores. Eu sei que, por exemplo, um CDB ou uma LCI de um banco menor do que o seu grande banco, ele tem mais risco, mas eu também sei que eu tenho cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para até R$250 mil nesse investimento. Então, será que não faz sentido eu colocar uma parte aqui, mas o que o banco tem para me oferecer que se aproxime dessas características? Então, ele vai conversar de igual para igual, quer dizer, não vai ficar aquela relação muitas vezes só de aceitar passivamente as recomendações, as sugestões e que muitas vezes são, e a gente precisa dizer isso, muito melhores para ele, para a instituição do que para o cliente, porque afinal de contas ele tem as suas metas, ele tem as suas, enfim, o seu trabalho que ele precisa fazer, a gente não condena, não estamos julgando nenhum profissional de bancos, a gente precisa muito dos bancos, mas faz parte do itinerário do investidor inteligente questionar e buscar as alternativas para ele investir melhor. E vale também, né, Conrado, dizer a este investidor que quando ele for avaliar as opções que o banco está lhe oferecendo, veja o histórico de rendimento dessas aplicações. Essas informações obrigatoriamente estão disponíveis aos investidores. Veja o histórico daquele fundo que o banco está lhe oferecendo. Se ele apresenta um histórico de boa rentabilidade, pode ser uma boa rentabilidade. Agora, tomar cuidado com um aspecto. Como o Conrado falou, nós respeitamos o sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário. Os gerentes de bancos são pessoas responsáveis, idôneas e não querem enganar ninguém, mas eles estão trabalhando para as suas instituições. Mas, às vezes, eles apresentam um bom plano e, nesse bom plano, diz assim, olha, tem aqui alguns títulos de capitalização. E aí você fala, ok, é um bom plano, mas tem os títulos de capitalização. Como é que a gente combate esse tipo de coisa? Com educação, com informação. Título de capitalização não é investimento. Título de capitalização é assim, eu acredito, sou um cara sortudo. Então, eu já ganhei várias rifas, várias coisas. Então, você vai entrar no título de capitalização porque você acredita que você é sortudo e vai ganhar alguma coisa naquele sorteio. Porque como investimento não funciona, porque ele vai te devolver o valor corrigido com uma rentabilidade que vai ser no máximo parecido com a da poupança. Sendo que você pode pegar a mesma quantia que você colocaria no título de capitalização e aumentar o seu patrimônio no mesmo período. Então, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é você compra um título de capitalização de 60 meses. Nesses 5 anos, se você não ganhar no sorteio, você vai ter menos dinheiro do que você teria se você tivesse investido por conta própria por 5 anos, por exemplo, no Tesouro Direto, num LCI interessante, num CDB mais interessante. Então, entendendo isso, não tem problema aceitar o título de capitalização, desde que você entenda, ok, eu vou entrar porque eu acredito que eu vou ganhar alguma coisa, loteria. Eu sei que tenho exatamente o conceito de loteria, então eu estou entrando sabendo disso. Agora, olha, eu tenho isso aqui que é um excelente plano, inclusive o título de capitalização. Não, informação para você poder separar aquilo que realmente faz sentido do que não é um investimento. O que fica claro aqui é o seguinte, título de capitalização não é investimento. Esse é o conceito principal, você precisa entender isso. Você quer investir? A opção não é título de capitalização. Uma pergunta, moedas virtuais. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é mais uma maneira de você poder diversificar. Eu acho assim, todos os ativos eles têm valor, né? As criptomoedas, como eles têm chamado, enfim, a gente tem visto muita gente falando de Bitcoin, outras moedas, etc. Elas têm o seu propósito, mas eu não acho que as pessoas devam confundir isso com aquela grande oportunidade que a gente não vai ver nunca mais. Então, assim, do mesmo jeito que a gente está falando de tesouro, de LCI, de LCA, de CDB, a gente poderia falar de bolsa de valores, que a gente não mencionou, de mercado de ações, enfim, debêntures, uma série de outros investimentos, existem as criptomoedas. Quer dizer, você tem ali uma alternativa que tem uma volatilidade hoje muito grande, porque as pessoas estão descobrindo esse novo tipo de investimento. Ninguém sabe ao certo como esse universo das criptomoedas vai terminar, se elas vão ser realmente uma reserva de valor ou não. Quem tem Bitcoin tem, quem não tem está fora do novo desenho mundial, econômico mundial. Quer dizer, não sabemos se é isso que vai acontecer.
outras alternativas ao Bitcoin apareceram. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Se você quer experimentar, porque você tem a sensação que você está ficando de fora da festa, tudo bem, mas coloca uma parte pequenininha do seu patrimônio para você entender, para você aprender, para você observar e aprender com o movimento do mercado que está acontecendo. Não vai entrar naquela pilha de, não, essa é a oportunidade de ficar rico, eu vou vender o meu carro e vou colocar em Bitcoin. Não faça isso, porque geralmente essas ações elas terminam em grandes traumas, em grandes prejuízos financeiros. E lembrar que esses investimentos em moedas virtuais, eles não têm garantias. Inclusive, é um mercado nenhum tipo de regulamentação. Não é regulamentado. Isso. Então, lembre-se disso, é risco, ok? E é isso que eu gostaria de terminar. Eu penso que o pequeno investidor, você que está começando a sua vida, você que quer realizar os seus sonhos, evite o risco. Deixe o risco para um outro momento na sua vida, quando você já estiver estabilizado, com uma boa estrutura financeira. Eu acho que isso é muito importante. Talvez o seu perfil hoje não seja para ter riscos. É melhor, então, na dúvida, ser conservador. Assino embaixo, Toninho. Na dúvida, conservador. Está começando? Conservador. Não sabe o que fazer? Conservador. À medida que for aprendendo, educação financeira, vai entender a dinâmica do mercado de risco. E aí, vai colocando mais aos poucos. Uma parte pequenininha, vai entendendo, vai aprendendo e vai aumentando. E aí vê, se não é para você, você volta para o mundo conservador. Mas o começo tem que ser conservador. Muito obrigado. Conrado, passou rapidamente, mas o Conrado vai estar aqui conosco na próxima semana. Eu tenho aqui anotado mais um tema que vamos abordar com ele. Claro, você tem que estar com a gente, você é nosso convidado de honra. Dinheiro como ferramenta de qualidade de vida e liberdade. Nossa, que coisa tremenda. Esse é meu assunto favorito. Nós vamos tratar desse assunto na próxima semana e eu gostaria que você ficasse com a gente. Será um prazer muito grande ter a sua companhia, a nossa grande motivação, né, Conrado? Isso, sem dúvida. E se o dinheiro não puder trazer felicidade, qualidade de vida, eu acho que o propósito dele não funciona. Então, esse é o meu tema favorito. Fica com a gente, porque semana promete, vai ser bem legal. Agradeço. Conrado, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus o abençoe, a sua família e os seus negócios. E aquele verso da Bíblia que nos motiva, nos incentiva, nos mantém ligado com o Pai, que é a nossa grande fonte de sabedoria, de iluminação e, claro, o nosso grande mantenedor. O verso que eu quero deixar com vocês, vou falar desse tema, é 1 Crônicas, o capítulo 29, o verso 12. Notem o que diz a palavra do Senhor. Riquezas e glória vêm de ti, ó Deus. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Você precisa de sabedoria para tomar as decisões, fazer os investimentos certos. Você precisa de força para viver os conceitos de educação financeira? Lembre-se de Deus. Aqui diz que toda a riqueza pertence a Ele. Ele vai lhe dar aquilo que você precisa para viver com dignidade e sabedoria para fazer as escolhas certas. Una os seus esforços com a mão do Senhor e a bênção do Senhor e você chegará lá e realizará os seus sonhos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.